Bora nutrir a mente. Seguinte, hoje é o meu aniversário, mas eu não tô nem considerando que é o meu aniversário, porque hoje também é o dia de eu apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Então não tem nem como eu focar em aniversário, em aproveitar se eu tenho uma apresentação do trabalho mais importante da faculdade para fazer de noite, né? Mas aí, falando sobre coisas importantes, né? Claro que nesses momentos a gente fica com medo, os pensamentos podem tender a fazer a gente balançar. Não vou mentir, eu também fico ansioso, também fico com medo. Inclusive, não tenho muita certeza de que eu vou ser aprovado, mas até porque isso nem está dentro do meu controle. Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Acima de tudo, eu sou o tipo de pessoa que vocês vão concordar comigo. É meio lógico, né? Só que às vezes a gente esquece e deixa ser influenciado pelas coisas negativas. Vamos lá. Eu quero muito ser aprovado, mas chega um ponto do querer que nos traz medo, porque existem coisas que estão fora do nosso controle. Nessa minha situação, muitas coisas, mais do que costuma ser. E pode ser que esse medo, essa insegurança chegue num ponto que interfira no meu desempenho a ponto de comprometer o que eu quero. Então, são duas situações. Eu quero ser aprovado, mas estou com medo. O medo em excesso não me deixa ser aprovado. Mais do que permitir o medo, eu quero ser aprovado. Então, não vou dar vazão para esse medo. Quer dizer, eu vou dar vazão a ponto de não deixar esse medo me interferir. Não vou ficar, ai meu Deus, será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Cara, que se lasque pra lá. Eu vou fazer o meu melhor. Pode ser, agora eu tô tranquilo, mas pode ser que mais tarde eu fique um pouco com esse jeito, né? O friozinho na barriga e tal. Mas eu não vou deixar isso me vencer. Aqui, ó, o poder tá tudo aqui. A partir do momento que eu finalizar esse vídeo, a minha mentalidade eu vou me esforçar para ser outra. Eu não vou ficar pensando, porque quanto mais a gente pensa naquilo que a gente quer evitar, menos a gente evita, né? Então não vou ficar pensando em nada disso. Vou fazer diferente. Vou me concentrar naquilo que está dentro do meu controle, que é o quê? A minha apresentação. Tá ali, ó. Os slides estão ali, ó. Estou estudando, vou continuar estudando, continuar me dedicando em tudo que eu posso fazer para dar certo. E se os pensamentos de medo, ansiedade vier, eu vou só deixar eles passarem. Vou permitir que eles cheguem, mas não vou deixar eles me vencerem. Não vou me permitir ser dominado por eles. Essa que é a grande questão de tudo. Porque na maioria das vezes a gente fica tão nervoso que o medo compromete a gente a ponto de atrapalhar a gente a alcançar nossos sonhos. Só que o medo, ele é importante sim, mas não é o medo que controla a gente, é a gente que controla o medo. O medo é o nosso corpo dizendo assim, pô, opa, isso aqui tem um risco, uma tendência a algo de negativo acontecer. Fique atento. E, pô, então isso é genial, isso é muito bom, é ótimo ter medo. Porque se eu vou ficar mais atento, significa que se eu direcionar essa atenção para aquilo que me convém, que é a minha apresentação, eu vou conseguir apresentar muito melhor. Pegou? E acima de tudo, o estresse. A gente fica estressado, né? Vai chegando, a pressão e tal. Cara, se lasque pra lá. Vai chegar na hora, a minha apresentação é em grupo, né? Isso é obrigatório. A galera já tá um pouco ansiosa e eu entendo. Vai chegar na hora, eu parto do seguinte princípio. Se eu já entendi toda essa questão do medo, da ansiedade, que isso me compromete, agora é meu dever fazer com que as pessoas ao meu redor aprendam a lidar com isso. Então, ainda que eu sinta muito medo na hora do vão ver lá, cara, eu não vou deixar isso transparecer. A minha linguagem corporal vai ser completamente outra. Você vai me ver o quê? Posturado. Eu vou entrar num personagem. A minha vida consiste nisso. Nos momentos de desconforto, parece que eu entro num personagem que não tem medo, sabe? Sabe, tem uma frase que diz, né? O que você faria se você estivesse no seu melhor momento? É como se eu incorporasse o meu melhor momento em que nada é capaz de me abalar e nada pode deter. E de fato é assim que as coisas acontecem. Quando eu entro nesse estado de mente, de mentalidade, parece que, cara, não é assim que eu vivo 24 horas por dia.
Estou gravando aqui para mostrar para vocês, porque eu vou passar por um processo em que a tendência é me deixar ansioso e com medo. Mas eu vou mostrar como as coisas funcionam, como isso não vai me impedir de entregar o meu melhor. O ponto não é nem ser aprovado aqui. O ponto é entregar o meu melhor, fazer tudo que eu posso fazer de melhor para contribuir para a minha aprovação. Se eu vou ser aprovado ou não, não importa. Até porque a mentalidade não é fazer para conseguir, é fazer até conseguir. Então é dar o melhor, fazer o máximo, se concentrar naquilo que é mais importante para não chegar no final das contas e as coisas não derem certo e eu pensar, poxa, se eu tivesse feito, não vai caber o se eu tivesse feito, porque eu fiz. Então se as coisas derem errado, por mais que a gente fique triste, que a gente fique frustrado, que a gente deite a cabeça no travesseiro à noite e fique pensando e remoendo, vou pensar, cara, que merda de situação. Mas era para acontecer assim, porque tudo que eu podia fazer eu fiz. A minha vida se trata disso, e eu acho que isso é importante a gente ter. A gente não se arrepender, porque muito tempo da minha vida eu fui um cara que não fazia nada. Eu fui um cara que na minha concepção eu era covarde. Eu entendo os meus pontos e aí por isso é importante o autoconhecimento. Eu entendo porque eu agia daquela maneira, mas a verdade é que eu era um covarde. E por muito tempo eu fiquei remoendo e me arrependendo das coisas que eu não fiz. Muito mais do que pelas coisas que eu fiz de errado. Do tipo, pô, se eu tivesse feito, pô, mas, nossa, e se eu tivesse feito. E não tipo assim, pô, fiz errado, cara, viajei e tal, arrisquei, não era pra ter arriscado. Cara, no final das contas, as coisas que eu arrisquei, claro, não tô falando aqui de pecado, não tô falando aqui de coisas descaradamente erradas, né? Tô falando questões da vida mesmo. As coisas que eu arrisquei são coisas pelas quais eu, na maioria das vezes, não tenho arrependimento. Talvez tenha faltado um pouco de sabedoria, talvez eu poderia ter feito algo de melhor, só que naquela circunstância o melhor que eu poderia entregar foi aquilo que eu entreguei. Porque a mentalidade é essa, fazer o melhor. E o resto não importa. Então eu não me arrependo muito por essas coisas, mas agora o que eu não fiz, cara, isso sempre me pega. Então hoje eu sou o tipo de pessoa que eu não me permito mais ser um covarde, sabe? Eu tenho que arriscar se é algo que eu quero, se é algo que eu acredito, se é algo que faz sentido naquele momento. Cara, eu ponderei ali, cara, pô, isso aqui faz sentido, pô, os pontos negativos são esses, mas os positivos são esses, os positivos sobressaem sobre os negativos. Claro que tem momentos que a gente não consegue fazer ali uma balança para poder ponderar, mas se fez sentido e parece certo, e parece ser o que eu acredito e o que eu quero, eu vou e faço. E se as coisas derem errado, cara, aí já não está dentro do meu controle. Eu acho que é esse que é o ponto desse vídeo. Vamos nutrir a mente para estar à frente daquilo que tenta nos impedir de alcançar os nossos objetivos. Os resultados, não importa. Talvez eu grave aqui dentro desse vídeo ainda o resultado que aconteceu dentro do meu aniversário, que é o dia da minha apresentação. Mas sinceramente, cara, não importa. Não importa. Se eu não conseguir a minha aprovação, eu já até sei como que vai ser a mentalidade. E pode ser que no primeiro momento eu não consiga exercer ela, mas eu já sei o que eu tenho que fazer, sabe? Então, eu não vou gastar esforço pensando no e se, pensando daqui a pouco, pensando o que pode acontecer e está fora do meu controle. Cara, isso aí ia me desgastar muito. E aí eu deixaria de me comprometer com aquilo que está no meu controle. E eu não vou permitir que isso aconteça, porque eu sei que se eu fizer da outra forma, eu não vou ter os benefícios que eu vou ter se eu fizer dessa forma. Concentrar no que eu posso fazer. 3 coisas a gente pode ter por certo que estão dentro do nosso controle. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. É nisso que eu vou me concentrar. É um momento de tensão, sim, mas a tensão tem os seus benefícios. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue gerir isso da maneira mais apropriada para que ela não nos atrapalhe, mas pelo contrário, para que ela nos potencialize a alcançar aquilo que a gente deseja. É isso, vamos embora e vamos entregar o nosso melhor.